Opa, já já eu vou falar da Groenlândia, dos Estados Unidos, algo lúdico que eu descobri curioso na relação entre os dois países, mas antes contar que o cara chegou de carruagem aqui, subiu a nossa rua de madrugada com um exército de seguranças dele, milicianos, cães ferozes nas mãos, armados até os dentes. E o cara no GPS lá dentro da carruagem acompanhando a invasão, né? E veio direto aqui, ó, na nossa casa, a nossa casa simples aqui, mas estava de olho, ó, olho grande no nosso quintal, as árvores frutíferas lá carregadas. Não precisa de nada, o cara é rico, mora em outro bairro, veio pra cá, né? Enfim, deve estar precisando de alguma coisa. Entraram, pularam o muro, derrubaram o portão lateral, foram pisando nas plantas, né, pisoteando as flores. Enfim, quando chegaram na varanda, eu abri a porta, me deparei com aqueles cães ferozes rosnando, os caras vindo para cima de mim, e eu acordei. Felizmente, acordei do pesadelo. Ufa, né, acordei do sonho ruim. Só que, infelizmente, logo me deparei com o planeta Terra, o pesadelo real que a gente vive, sob tantos aspectos. Tanta coisa horrorosa acontecendo diariamente, sendo noticiada. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente trabalhando, atuando o tempo todo, batalhando por um mundo melhor. Eu entendo quem se entrega ao pessimismo diante do noticiário, joga a toalha, não acredita mais, perde a esperança, né? Ainda mais agora, com esse senhor da guerra lá no hemisfério norte, querendo se meter em tudo que é canto do planeta, abocanhou a Venezuela, já tinha falado no Canadá, no México, agora é Cuba, Colômbia, México de novo, e sem falar na Groenlândia, protagonista do nosso vídeo. Com relação ao aspecto lúdico, curioso que eu mencionei no início do vídeo, estou aqui diante do computador e ali na tela nós temos várias edições diferentes do jogo War, que fez muito sucesso no Brasil a partir do início dos anos 70, quando foi lançado, né? E na ocasião, a Groenlândia, o território da Groenlândia já fazia parte do Reino da Dinamarca desde o século XVIII, XIX, e no entanto aqui as cores da Groenlândia em todas as edições, elas são idênticas às cores dos Estados Unidos, da América do Norte. Por que será? Algum prenúncio do que estava por vir? Algum desejo latente de posse? E aqui no jogo original norte-americano, está aqui, que serviu de inspiração para o War, lançado no Brasil, ali ó, as cores idênticas. Estados Unidos, Groenlândia, né? E a Europa, Dinamarca, com outras cores, né? E a Groenlândia bem pertinho ali, né, dos Estados Unidos. Brincadeiras à parte, né? A Groenlândia, para quem não sabe, é um celeiro privilegiadíssimo de riquezas minerais, terras raras. Então a cobiça manifestada pelo presidente norte-americano seria até pertinente, digamos assim, se fosse num jogo de tabuleiro, né? Não diante da realidade humana, das leis internacionais que ele atropela sem parar, né? Enfim, felizmente, dentro dos Estados Unidos, cada vez mais vozes se levantam, inclusive, cada vez mais pessoas famosas, formadores de opinião se manifestando, contrários, críticos, né? Detonando, xingando o Donald Trump, né? E até médicos renomados dizendo, ó, problema de cabeça, tem alguma demência aí, um descontrole, né? Uma falta de noção, seja lá o que for, né? E as pessoas incomodadas lá nos Estados Unidos porque a quantidade de problemas graves com os quais os norte-americanos se defrontam, né, muito seriamente, é algo que deveria ser prioritário, né, em vez de ficar aí se metendo cada vez mais na vida alheia, né? E lembrar agora, essa semana, né, de Adolf Hitler, que queria conquistar o mundo, e na Segunda Guerra Mundial nós tivemos mais de 70 milhões de mortos. Mundo afora, né? Há quem diga 90 milhões de mortos, mas 70 milhões já é um desastre humanitário, né? Enfim, Donald Trump está doente da cabeça, dos nervos, do psicológico, do espiritual,
do emocional, mas a humanidade também está gravemente adoecida, porque não consegue botar freio, reagir, resistir, impedir. Vide o que aconteceu nos últimos 2 anos em Gaza, aquele horror todo. Deus e o mundo se manifestando, gritando, basta, chega! E foi o que foi, né? Mais de 15 mil crianças mortas. Enfim, tem gente que diz que prefere não se meter, se envolver, prefere se alienar, daqui a pouco a vida acaba. E justamente por isso, pelo milagre da vida, pela bênção extraordinária de estarmos aqui, aproveitar esse tempo, aproveitar a vida como a gente queira, mas também se manifestar, dizer não concordo, está errado, que horror é esse? O que vai acontecer com o planeta? O que vai acontecer com os países, com essas intervenções, com essas roubalheiras? Pelo amor de Deus, né? A gente tem as ruas, tem as redes sociais, que a gente se manifeste, porque eu acredito que quanto mais gente estiver se manifestando nessa linha, maior vai ser a energia circulante, o poder de persuasão, de transformação. Eu acredito, né? E dias melhores para o planeta, para a humanidade, para a Groenlândia e para os Estados Unidos, por que não, né? Um grande abraço, até a próxima, valeu, até já!